Aqui no estúdio a gente recebe a partir de agora, ao vivo, o delegado da Receita Federal na Paraíba, Hamilton Sobral. Está disponível a partir de hoje o programa da Declaração do Imposto de Renda 2019 e vem com algumas novidades. Vamos conversar com o delegado da Receita Federal, primeiro sobre essas novidades. Boa tarde. Quer dizer, o contribuinte, não é que ele já vai fazer a declaração a partir de hoje, é o programa que está disponível, é isso? Isso, correto, Hermes. Boa tarde a todos que nos assistem. O programa já está disponível para que o contribuinte já faça os seus cálculos dos valores que ele tem a restituir ou a pagar. É óbvio que ele não vai poder enviar a declaração agora nesse momento, mas já poderá fazer os testes, verificar o rendimento, se está tudo ok e deixar a declaração dele prontinha. Ele só vai poder fazer isso, Hermes, a partir do dia 7 de março. Então, a partir do dia 7 de março, ele vai poder encaminhar a declaração. Por enquanto, ele tem um programa, já pode fazer os testes, verificar os rendimentos, colocar as despesas com médico, com educação, com instrução. E aí, então, ele vai poder, só a partir do dia 7 de março, que o programa estará pronto para recepcionar a declaração dele. Então, vamos logo para as dúvidas aqui. Se a pessoa esquecer de declarar algum tipo de rendimento ou de gasto, por exemplo, você fez um gasto com um dentista, né, e não colocou lá esse gasto, esqueceu de declarar esse gasto. Como é que ele faz para fazer essa retificação? Isso quer dizer que quanto antes ele declarar, melhor será para fazer essa retificação ou não? Não. Veja só, é importante deixar claro que o contribuinte não deixe de enviar sua declaração. Vamos partir desse princípio. Certo. Não deixe, mesmo que por algum motivo ele deixe de declarar um rendimento dele. Então, ele não deixe de entregar. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque caso ele faça a partir do dia 30 de abril, ele terá uma multa por atraso na entrega. Então, ele não deve fazê-lo, ou seja, deve enviar a declaração dele. Caso ele perceba, após ter enviado essa declaração, que deixou de declarar algum rendimento ou até deixou de fazer alguma dedução que ele pode fazer, então ele vai, pega o programa novamente, complementa com aquela informação e reenvia essa declaração. A gente chama isso de declaração retificadora. Ele pode fazer isso a qualquer momento, mesmo considerando que ele já entregou a primeira declaração, mesmo após o dia 30 de abril, ele vai poder estar retificando a declaração dele. Então, o prazo é de 7 de março a 30 de abril. Correto. 7 de março a 30 de abril é o prazo que ele tem para enviar a declaração. O programa está liberado a partir de hoje, ele já vai poder fazer as simulações e aí ficar prontinho para a partir do dia 7 até o dia 30 de abril entregar essa declaração. Mudou algum valor, algum percentual na tabela do imposto de renda? Não, a tabela ela se mantém igual ao ano anterior. Tá? A novidade que vem é com relação aos dependentes. Todo contribuinte que tem como dependente menor, esse menor tem que ter CPF. Até o ano passado nós tínhamos um limite até 8 anos. Hoje não, hoje esse limite, ou seja, todos os contribuintes que têm dependentes menores de idade, colocou na declaração, tem que informar o CPF desse dependente. Se a pessoa declarar logo cedo, isso significa que ela vai receber mais rápido a restituição, caso ela tenha direito? É correto, é verdade. O que acontece é o seguinte, nós temos alguns contribuintes que têm prioridade. Por exemplo, os contribuintes acima de 60 anos. Esses contribuintes têm prioridade. Mesmo que eles entreguem a declaração lá no dia 30 de abril, eles vão ter prioridade com relação aos demais contribuintes. Outro contribuinte também que hoje também tem prioridade são os professores. Aquele professor que tem rendimento exclusivo do magistério, esses professores também têm prioridade na restituição. E também aqueles contribuintes que possuem alguma doença grave, que declara que tem essa doença, e também eles têm prioridade. A partir do atendimento desses contribuintes, aí quem entregar primeiro, com certeza, receberá ali nos primeiros lotes, que começa a partir do dia 17 de junho. Agora, em relação a essa declaração do imposto de renda, quais os gastos que não podem deixar de ser declarados? O contribuinte, ele, na verdade, ele pode declarar os gastos que ele entende que possa declará-lo, tá? Por que eu digo que entende? Porque tem alguns gastos que ele tem direito a abater do imposto declarado dele, do imposto apurado.
Tem outros gastos que não necessariamente ele vai poder declarar, mas não terá abatimento. Por exemplo, ele tem gasto com instrução. Então, esse gasto ele deve colocar lá na declaração porque vai diminuir o imposto dele a pagar. Agora, tem determinados gastos, se você fez algum gasto, comprou algum equipamento, alguma coisa, caso queira declarar, não é obrigatório, você pode fazê-lo, mas ele não terá dedução. Então, é importante que aqueles gastos que o contribuinte tem dedução para abatimento do imposto devido dele, é importante que ele venha e declare esses gastos. Compra de moeda estrangeira é preciso ser declarada? É preciso desde que ele tenha um valor superior a R$5.000. Então, convertido na moeda, aí ele é obrigado a declarar. Isso mesmo que seja fracionado, durante o ano ele vai comprando 200, 300, vou dar o exemplo de uma moeda estrangeira que é muito movimentada, por exemplo, o dólar. Você vai comprando 200, 300 dólares cada mês, quando chegar no final do ano do exercício financeiro, você gastou mais de R$5.000. Esse valor tem que ser declarado? Não é com relação ao gasto, com relação a ele manter essas moedas. Então, se essa moeda, no dia 31 de dezembro, se ele possuir esses valores na data de 31 de dezembro de 2018, ele terá que declarar esses valores em moeda estrangeira. Questão de gastos com saúde. O que é que pode e o que é que não pode ser declarado para efeito de dedução? Em regra geral, consulta médica pode, despesa com laboratório, com hospital, esses gastos podem. Tem alguns gastos que não podem, que o contribuinte, às vezes, por exemplo, um aparelho auditivo. Aquele aparelho auditivo, o valor comprado, pago pelo aquele aparelho, não pode deduzir. Então, o programa ele explica isso, o que pode ser deduzido e o que não pode. Mas, em regra geral, despesas com consulta médica ou despesa com internação, com exames laboratoriais, essas despesas médicas elas podem ser declaradas e deduzidas, porque as outras que não são deduzidas também podem ser declaradas, mas somente deduzida essas despesas que eu acabei de falar. Para a gente esclarecer, gastos com livros didáticos podem ter algum tipo de abatimento nessa dedução? Não, gasto com livros não podem. Tá? É importante que você tenha aquela despesa com instrução sua ou de dependente, você pode abater. Aquela despesa que eu digo, aquela despesa, mensalidade escolar, esse valor pode ser abatido. Se o próprio contribuinte, ele cursa uma universidade ou uma escola particular, desde que seja um curso regular, ele pode deduzir. Ele não pode, por exemplo, deduzir despesas com curso de inglês, curso de informática. Essas despesas não são passíveis de dedução na declaração. Ok, a gente volta a conversar daqui a pouquinho.